Tem mulher pedindo a Deus um novo começo, mas ainda não teve coragem de encerrar o que ficou mal resolvido. Quem não sabe terminar não está pronta para começar. Bom dia, minhas manas, a paz do Senhor, que a graça do nosso Deus esteja conosco neste dia, nesta nova semana maravilhosa e abençoada. Posso ver um amém aqui nos comentários? Coloque amém, amém. Pois é, minhas manas, hoje no nosso primeiro com café, vamos falar sobre a questão de maturidade. Porque posicionamento começa quando a gente aprende a encerrar ciclos. Hoje vamos meditar em Eclesiastes, no capítulo 7, do verso 8, que fala exatamente assim: terminar algo é melhor que começar. A paciência é melhor que o orgulho. Se você pegar o capítulo 7 de Eclesiastes, lê todo hoje. Fala muito sobre a sabedoria para a vida. A Bíblia ela nos ensina que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Eu vim trazer isso para vocês porque quem não sabe terminar não está pronto para começar. Tem algo na tua vida que precisa encerrar ciclos, fechar portas, e você ainda insiste em viver o velho, viver o passado. E na reflexão de hoje vamos exatamente conversar sobre isso. A gente trabalha em finais também. Esse é o primeiro tópico. A gente ama falar de promessa, começo, novidade, mas a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Sabe por quê? Porque é no final que prova caráter e é no final que revela a maturidade. Como entender melhor esse primeiro tópico? Imagine que você tem algo no seu coração que você deseja fazer, empreender, mudar algo. Você tem um propósito sobre a sua vida que o Senhor já mostrou para você. E você começa, inicia e vai seguindo. E no final é que vai ver se realmente deu certo. No final é que depois de várias batalhas, sendo testado o tempo todo, porque a gente sabe que todos os dias temos batalhas espirituais. E é no final que o Senhor vê se a nossa maturidade está em dia, se o nosso caráter de passar pela prova conseguimos e como anda a nossa fé. Às vezes o ciclo que precisa ser encerrado é uma discussão mal resolvida, um silêncio pesado, é um orgulho que ficou sentado à mesa. A mulher posicionada, ela não acumula ressentimento, ela resolve enquanto é pequeno, minha irmã. Eu digo isso, é uma prova viva que sou eu. Muitas vezes passava dias e semanas remoendo assuntos que precisavam ser resolvidos de imediato. E guarde no seu coração isso. Se você tem um relacionamento, você é casada, não durma brigada com seu cônjuge de forma alguma. Resolva imediatamente o que precisa resolver. Porque senão, se você não resolver enquanto aquele probleminha tá pequeno, vai virar uma bola de neve enorme. Não é de neve, é fogo mesmo. E vai ser pior. Porque vai ter muito ressentimento, muita mágoa, orgulho. E vai acumulando briga após briga, vai ficar cansativo e vai se desgastar. Nem todo pedido de desculpa é porque você estava errado. Às vezes é porque você preferiu se preservar. Porque a gente sabe que é muito bom. Quando a gente erra, a gente vai lá, pede desculpa, pede perdão pelo nosso erro. Mas muitas vezes o Senhor, mesmo eu estando certa, mas eu tive que respirar fundo, engolir sapo para soltar borboletas para o meu marido. Mesmo ele estando errado e eu estando certa. E o Senhor várias vezes me colocou de joelho para orar pelo meu marido ou fazer algo que no momento eu não queria. Eu lembro que algumas vezes, mas eu vou falar algo recentemente, algo que eu estava chateada, eu estando certa e ele estando errado pelo ato que ele tinha feito. E o Senhor disse: filha, eu não ia. Veja como o orgulho mexe com a gente. Eu não ia preparar o café dele. Ele tinha chegado do trabalho, tudo. E quando eu passei pela cozinha, o Senhor, o Espírito Santo, disse assim: prepare o café do teu marido. E eu, como eu acredito em muitas mulheres, mesmo a gente busca a sabedoria, ser uma mulher sábia, diminuir, ser uma mulher tola. Eu disse: eu fazer o café? Eu? Depois de tudo que ele falou, cabeça dura, não quis ir por mim. E mesmo assim o Espírito Santo: faça o café do teu marido.
Foi pela minha vontade? Eu iria fazer? Não, mas eu fiz. Por obediência do Espírito Santo. Você não pode começar uma nova fase no seu casamento carregando mágoas antigas. Você precisa se resolver, você precisa se curar, você precisa cicatrizar essas feridas. Porque se você continuar carregando essas mágoas antigas do passado para o teu presente, teu futuro, o teu casamento, ele não vai se tornar saudável. Você precisa entender quais são os destravar, quais são as coisas que precisa ficar para trás para viver algo novo hoje. Já no tópico 3 é a questão da maternidade. Quem é mãe aqui sabe que a gente começa hoje a disciplinar os nossos filhos e quando é amanhã a gente esquece e abandona. A tal da constância. Você já passou por isso ou você está passando por isso? Pois é, minha irmã. Quando a gente quer começar uma rotina, mas não sustenta aquilo. Quando a gente quer disciplinar o nosso filho a tomar banho no horário certo, se alimentar no horário certo, hora de estudar, hora de mexer em celular. Aquela rotina. A gente começa um dia, começa 2 dias, começa 3 dias, mas no 4º dia a gente já começa a falhar. E é aqui. Aqui eu ainda tô nessa batalha de colocar a Júlia para dormir no quarto dela. Ela não dorme no quarto dela, ela diz que tem medo. E ela, assim, é um caso de outro vídeo, ela é uma criança autista. Mas desde novinha, desde que ela chegou na maternidade, minha irmã, que ela não conseguiu dormir no berço dela. A gente tentou, fez de tudo e chegou um momento que a mãe fez o quê? Cansou. Pois é. E hoje, junto com a chegada aqui de Helena, que tá chegando, a gente tá fazendo esse jogo de cintura para ver se coloca as duas no mesmo quarto. Como ela quer muito que a irmãzinha dela durma no quarto, vamos fazer algumas rotinas em horários parecidos às duas, para ver se em nome de Jesus ela consegue dormir no quarto dela. Então isso é um exemplo que eu tô passando para vocês. Se a gente quer começar uma rotina, tanto de maternidade, casamento, vida pessoal, a gente precisa sustentar aquilo. Porque a gente sabe, minhas manas, que filhos precisam de direção. Nós somos os espelhos dele. Se você começa a orar, começa uma rotina todos os dias de oração, de louvor, eles vão começar a ver aquela rotina. E depois, quando menos você esperar, eles estão fazendo tudo que está se espelhando em você. Então a gente tem que ter o total cuidado para não dar um impulso emocional e acabar falhando no meio do caminho. E no lar, que é o 4º tópico, é praticamente a mesma coisa. A gente começa a organizar a casa e nunca termina. Mais alguém já passou por isso? Eita, minha irmã, mas um grande vilão é esse aqui, celular. Pois é, minhas manas. Chegou uma fase na minha vida que enquanto eu lavava o banheiro, eu parava 5, 6 vezes para mexer no celular. E isso se torna o quê? Um vício perigoso e algo alienado que quando mexe com a gente fica até com dificuldade para poder tirar ou diminuir. A gente começa projetos, mas nunca conclui. Já começou um projeto e nunca concluiu, eu não sou capaz. Chega aos palpiteiros e diz: isso não é para você, isso é muito pequeno, não vai dar certo. Ou até você mesmo fica colocando na sua mente que não vai conseguir. E o projeto fica o quê? Pela metade. Você não termina. E o mais doloroso ainda, não sei se já aconteceu com vocês, é quando a gente tem um projeto, começa, fica lá empancado no meio, e de repente aparece alguém, ou até mesmo alguém que você conhece, que você até nunca chegou para contar sobre o seu projeto, e vai lá e faz. E conclui. Muitas vezes o Senhor, Ele mostra pra gente os projetos, os propósitos que a gente precisa fazer aqui na Terra. E a gente, por medo de achar, tenho medo, eu não sou capaz, não vai dar, e se? É sempre o e se, que fica pela metade e não conclui. Isso revela algo muito profundo. É a grande dificuldade para finalizar as coisas. Então, como é que a gente, algo tão simples, que a gente sabe que a nossa rotina de organizar a casa, a gente não consegue terminar, fica acumulando sujeira, acumulando bagunça, uma desordem, uma desorganização dentro do nosso lar. Se a gente não organizar o nosso lar, como é que Deus vai te dar algo mais grandioso se algo tão simples você não está conseguindo dar conta? Então, eu aprendi que casa organizada, ela não é estética, ela é governo. A mulher, ela tem a grande autoridade de governar dentro do lar. É dentro do lar que ela governa a casa, governa os filhos e está ali, lado a lado com o marido. E é aí que a gente tira para o tópico 5, que é a nossa fé. Talvez o ciclo que precisa ser encerrado na tua vida está sendo uma pendência, uma sentença que está sendo difícil de você encerrar. Talvez seja
Talvez seja uma ligação, um perdão, ou uma conversa. Eu tenho certeza que nesse exato momento vai passar pela sua mente. O Senhor vai te mostrar algo que ainda te faz gerar muita mágoa, algo que está te parando, te paralisando, que você precisa seguir à frente, mas ainda não encerrou o ciclo. Pela questão da imaturidade e pela questão de muitas outras coisas. Será que tem alguém que você precisa liberar perdão? Será que você precisa olhar para a sua casa, para o seu lar com outros olhos? Será que tem algum guarda-roupa teu, algum armário teu que está com tanta sujeira, tanta desordem que precisa organizar? Será que você precisa enxergar com clareza e precisa liberar o velho para vir coisas novas? Tem algum projeto aí que está parado, está travado? Você sabe que você precisa finalizar, terminar. Mas o medo de continuar é grande, né, minha irmã? Eu quero que você entenda que Deus não constrói nada em terreno bagunçado. Não resolve o ontem, não sustenta o amanhã. Ver um novo tempo, comece encerrando o que ficou aberto. Mulheres posicionadas não fogem dos finais. Dá honra a processos, porque maturidade não é começar bem, é terminar direito. Essa foi a nossa primeira reflexão com café aqui do canal. A palavra falou com você, se inscreva no canal, não deixa de curtir. E se você quiser comentar, pode ficar à vontade, minha irmã. Mas encerrando aqui, eu quero que você reflita. Qual é a área da sua vida que precisa de maturidade espiritual? Qual é a área da tua vida que precisa se livrar dessa mágoa, perdoar? Qual é o cantinho da tua casa que precisa ser organizado? Tu tá deixando para trás, tá procrastinando, amanhã eu faço, depois eu faço e não faz. Será que tem algo na maternidade, meus filhos, que eu preciso continuar dando ordem, governando da forma que precisa governar? Será que eu estou negligenciando a educação, o ensino dos meus filhos? Ou será que é meu casamento, que não é mais saudável? A gente tem empurrado com a barriga o tempo todo e a gente não senta para conversar e ajustar, se alinhar as coisas. Aqui a gente não romantiza, a gente amadurece. Todas na paz do Senhor. E até a próxima reflexão com café.